Estamos construindo o futuro. Hoje somos uma empresa em operação, comprometida com responsabilidade social e ambiental. Nosso minério de altíssima qualidade seguirá da mina Pedra de Ferro, localizada em Caetité, pela Ferrovia de Integração Oeste-Leste, um projeto que irá interiorizar o desenvolvimento, integrar as regiões e incrementar o mercado de exportação. O escoamento do nosso produto será pelo Porto Sul, em Ilhéus, um moderno terminal portuário de águas profundas que, além do minério de ferro da Bamin, poderá atender com excelência outros negócios. Começamos um novo momento para a mineração no Brasil, que nos tornará referência no fornecimento sustentável de minério de ferro, gerando riquezas, novos investimentos e milhares de novos empregos. Somos o futuro da mineração. Somos Bamin. Nós vamos dar início agora à transmissão do painel da tarde do primeiro EMAB, que é o Encontro de Meio Ambiente da Bahia. A parte da tarde ele vai ser dedicado à transição energética, onde a gente avalia um mundo que precisa caminhar para uma energia de baixo carbono, para todos os objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio com a ONU, ou seja, todo esse contexto da necessidade de termos uma energia mais limpa. Eu vou iniciar, hoje nós vamos ter o prazer de ter aqui na nossa coordenação da mesa o Dr. Humberto Candeias Cavalcante. Ele é consultor hoje, foi ex-diretor de florestas do IBAMA e coordenador do Previfogo do IBAMA também. Foi diretor do IEF Minas Gerais e atuou muito na área de incêndios florestais, participará amanhã também da mesa de combate a incêndio florestal. Mas hoje o doutor Humberto vai participar conosco, e antes, ele ontem me apresentou um vídeo de uma possibilidade muito interessante que eu quero trazer aqui para abrir o debate, para que vocês possam avaliar. Tudo no mundo é energia. E o que a gente tem no sertão é um oásis de sol. Esse oásis de sol não foi utilizado até agora porque a gente não tinha conhecimento e tecnologia. Agora a gente tem. Existem poucas plantas que conseguem viver no semiárido e serem altamente produtivas. Uma delas é o agave. O agave é a biomassa do futuro. O agave é a biomassa do futuro. O projeto Brave, ele visa converter o agave em uma cana-de-açúcar do sertão. Tudo que a gente faz com a cana-de-açúcar, a gente vai poder fazer com o agave. Etanol de primeira geração, etanol de segunda geração, biocombustível, bioeletricidade. O que o Brave está trazendo é um conceito novo de utilização da agave que nunca foi utilizado em lugar nenhum do mundo. Como uma fonte de energia nova, uma fonte de biocombustível que nunca foi cansado. Então, pensando assim no biocombustível, o agave, usando até 80% menos de água, consegue ter uma produtividade equivalente à cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo. A partir do momento que você consegue acertar uma cultura como essa, a gente pode mudar um país inteiro. A estratégia da Shell de Impulsionando o Progresso tem vários pilares. E esse projeto ele consegue passar por todos esses pilares. O desafio a gente sabe qual é. A gente tem que chegar no carbono zero. E é isso que a gente procura o tempo todo. Essa iniciativa iria ser um projeto que provavelmente ia produzir muitos artigos científicos, alguma divulgação, e com a entrada da Shell, essa iniciativa virou um programa. Se antes era um sonho, agora a gente está começando a concretizar esse sonho. A Shell tornou isso uma realidade. Um projeto que ia ter uma determinada dimensão virou uma revolução. Então nós conseguimos, de fato, com o projeto Brave, dar esse próximo passo para um desenvolvimento industrial e ganhar escala. Ganhar escala não é apenas produzir muito, é produzir muito, bem e barato. A escala do campo é ínfima perto do que nós iremos produzir in vitro no laboratório. Milhões de plantas em um curto espaço de tempo, iguais àquela que ele selecionou. É um programa bem complexo, então a gente busca desenvolver realmente uma indústria nova. Desde a escolha da melhor variedade da agave, desenvolvimento de mecanização, processamento dessa biomassa para conversão em biogás e em etanol. É dever de todo mundo pensar sobre o futuro. Tem toda essa busca por Bem, a gente quis mostrar essa apresentação para mostrar um mundo em transformação energética. Então, os esforços estão sendo feitos e essa experiência da Shell ela é bem propícia aqui para a região, para várias regiões da Bahia. Nós teremos hoje como nosso palestrante o engenheiro Enio Fonseca.
Ele é executivo com experiência em gestão socioambiental. Ele tem mais de 40 anos trabalhando no setor de energia. Ele atuou como gerente e superintendente de gestão ambiental do Grupo CEMIG por 30 anos. Depois, ele ocupou por 3 anos a superintendência do IBAMA em Minas Gerais e atuou também no Instituto Estadual de Floresta, como chefe do Departamento de Fiscalização Florestal. Ele é vice-presidente e conselheiro do Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico, FENAVE, e atual conselheiro do Copan Minas Gerais. Também é consultor e proprietário da Ecoservation Serviços Ambientais e fundador da Pack of Wolves, Assessoria Ambiental Estratégica. Enio, por favor. Bem-vindo, Enio. Muito obrigado. Para compor a mesa, Dr. Humberto Candeias Cavalcante, que eu já qualifiquei antes. Humberto, por favor, tome assento. Nós vamos ter a participação do Dr. André Ferraro, presidente da ANAMA Bahia. A ANAMA é a Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente. Mas ele me pediu, ele está um pouco atrasado, vai entrar virtualmente ao longo do debate. E eu convidaria novamente o nosso anfitrião, Fernando Ricaldi, secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Santa Cruz Cabralha. Fernando, por favor. Vai ficar mais fácil a filmagem, peço que você sente aqui próximo a Humberto. Humberto, você passa a palavra para o nosso palestrante, por favor, e dá as boas-vindas. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo. Eu gostaria aqui de agradecer, né, o convite de estar participando aqui com vocês e de um assunto extremamente interessante, extremamente importante para o nosso país. Bom, gostaria então de convidar o meu amigo conterrâneo, nós somos colegas juntos da Universidade Federal de Viçosa, formamos no mesmo ano e trabalhamos juntos também no Instituto Estadual de Floresta, e eu tenho um grande prazer, uma grande honra de estar aqui com o Enio Marcos Brandão Fonseca. Gostaríamos então de rapidamente já passar a palavra para ele, para a gente iniciar esse trabalho. Obrigado. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de registrar a minha satisfação, né, por estar num evento tão bem estruturado, com um objetivo, né, muito bem definido e da mais alta importância, que é a discussão das questões, né, ambientais e socioambientais, no âmbito do Estado da Bahia, e na pessoa do meu amigo, né, Paulo Bustamante, eu queria agradecer a oportunidade, né, de poder aqui desfrutar desse momento de discussão, né, tendo aí como parceiros aí dessa sessão, né, o Humberto, o André, que vai entrar, e o Fernando, né, que já se encontram aí assentados. Eu queria, inicialmente, saudar o Estado anfitrião, a Bahia, e queria dizer o seguinte, né, de tantos lugares que eu já viajei na minha vida, né, com certeza, ir para a Bahia foi aquele em que eu mais tive a oportunidade e a satisfação de poder desfrutar. Eu anotei aqui, enquanto eu aguardava o início, o nome de algumas cidades, distritos, localizações que ao longo da minha vida eu tive a oportunidade de frequentar com o maior prazer. Alcobaça, Teixeira de Freitas, Prados, Ilhéus, Itacaré, Santo André, Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Salvador, Trancoso. Essa relação, né, demonstra o meu carinho e o meu apreço ao Estado. Eu tenho uma pequena apresentação de 5 slides que eu vou solicitar que fique aí na tela para que, na sequência da minha fala, a gente possa chegar até ela e poder, então, desfrutar não só daquilo que está sendo dito, mas aquilo que vai ser visualizado. Eu inicio, né, reportando a minha experiência, né, de 40 anos na área do meio ambiente, né, dos quais
no início da minha carreira, 7 no órgão estadual florestal de Minas Gerais, onde fomos colegas, né, do Humberto, 30 anos no grupo CEMIG, onde eu tive a oportunidade de ocupar posições importantes, tanto internamente na empresa, mas institucionalmente no Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico, que é uma instituição que congrega cerca de 20 outras associações setoriais, né, do setor elétrico, onde eu ocupei a posição de presidente, vice-presidente, hoje eu sou conselheiro, também na administração direta, onde fiquei 3 anos, né, no IBAMA. O trabalho na área ambiental, ele foi um destaque do ponto de vista do setor de energia, pelo tempo que eu passei, mas também na atuação, em especial, junto ao IBAMA, a gente pôde navegar e trabalhar muito a gestão socioambiental de outros segmentos importantes da nossa economia, né? Fui conselheiro do Copan, em Minas Gerais, Conselho de Política Ambiental, de 1985 até agora, quando eu me desliguei do IBAMA e saí do Copan. Esse tema para o qual, né, eu fui convidado para fazer algumas considerações, ele tem uma importância bastante grande e ele tem que ser entendido dentro de um contexto um pouco mais ampliado, porque a história de transição energética está amparada exatamente em uma forma de fazer energia que atende toda a sociedade, e por isso eu vou me permitir fazer algumas considerações antes de chegar à história da transição energética. Vou me valer aqui do celular que está aqui na minha mão, onde eu, pela primeira vez, fiz alguns registros para olhar para o celular e não apenas para minha memória ou para o papel aqui na frente. Mas queria dizer que uma das coisas mais importantes que um país pode ter na governança econômica, social e ambiental está associada às suas fontes de energia, sem as quais não é possível promover o desenvolvimento e a melhoria de qualidade de vida. A energia é a base de tudo, é a base do desenvolvimento de todos os demais segmentos econômicos, e ela também gera qualidade de vida pelos benefícios com que a sociedade usufrui exatamente dessa energia. Para falar, né, de uma matriz elétrica, que é aquela com a qual boa parte dos segmentos, né, econômicos se valem para o seu funcionamento, e também a qualidade de vida associada à utilização da energia elétrica, nós temos que ver um pouco antes a questão da matriz energética, que é uma matriz maior, ampliada, na qual se insere a matriz elétrica. E quando a gente olha esse tema da matriz energética, a gente observa uma ação muito contundente nos últimos tempos da sociedade, ou de uma parte da sociedade, que deseja, né, uma mudança na forma de se produzir energia, né, no mundo. E essa questão ela é apresentada em alguns conceitos, dentre os quais o mais significativo e forte é aquele que está falando da eliminação, né, da matriz de carbono, né, a descarbonização da geração de energia, e isso vem abraçado com conceitos dos movimentos ESG, que correspondem a uma iniciativa de setores financeiros
que estão estabelecendo regras econômicas de forma com que os setores produtivos só consigam obter recursos para o seu crescimento e a sua operação se eles adotarem, né, novos modelos aí de geração de energia que emitam menos, né, carbono, até o ponto de que, com o amparo e o apoio, né, das organizações da ONU e também dos encontros internacionais, como as COPs, né, que vêm sendo realizadas, você já tem a definição de carbono zero para o ano de 2050, com metas intermediárias para todo mundo. Bom, para ainda, como questão anterior, né, a gente tem que lembrar que nós estamos terminando, né, um ciclo que foi muito perverso em todos os sentidos para a sociedade mundial, que é o ciclo dessa pandemia, né, do Covid-19, que promoveu uma situação de grande impacto, né, nas relações produtivas e comerciais, né, em todo o país. Muitas regras, muitos modelos comerciais de produção de bens essenciais, de bens tecnológicos, ficaram extremamente prejudicados, causando com isso falta de insumos de produtos, elevação de preços, como aconteceu de resto na economia como um todo, inclusive na produção de bens, serviços e alimentos. E a gente teve também, e ainda está vivendo, né, um momento muito especial e muito triste, que é a guerra da Rússia com a Ucrânia, onde, de alguma maneira, né, essa tese e esse esforço da descarbonização, da transição energética, tomou, sem sombra de dúvida, um cheque que colocou todos os atores com um nível de preocupação, na medida em que, de uma hora para outra, um discurso que seguia numa toada, no sentido de que você que produz energia, né, através dos combustíveis fósseis, petróleo, gás, você vai ter que deixar de fazer isso, vamos fechar as energias nucleares, embora elas sejam as energias mais limpas do ponto de vista ambiental, né, que nós temos, mas vamos passar todo mundo para as energias verdes, vamos investir, vamos subsidiar essas energias verdes aí no mundo. Quem quiser investir em energia verde pode vir, há espaço para todo mundo. E aí a guerra da Ucrânia, ela deu um checkmate nesse modelo, que está obrigando a que todos os países que estão diretamente ligados a essa guerra ou indiretamente, né, estejam vivendo situações bastante complexas, porque de uma hora para outra, aquilo que seria resolvido e suportado com as energias verdes, né, porque existia uma base, né, de fornecimento de energia que vinha principalmente do gás russo, que vinha do carvão em vários locais, né, foi colocado em xeque, porque aí o gás russo não está chegando, os preços subiram violentamente, e aí esses países voltaram a utilizar de uma maneira bastante significativa as fontes anteriores, objeto de todo esse esforço de descarbonização, de transição energética, porque está tendo que comprar gás russo que não é oferecido diretamente pela Rússia, mas vai para outros países e eles estão comprando de outros países, fornecedores de petróleo da África estão também crescendo a sua oferta, né? A volta do carvão mineral está sendo reativada em vários países, e até mesmo, né, a energia nuclear volta a ser colocada na mesa, embora a gente reitere que a energia nuclear ela nada tem como uma fonte de grande emissora de gases de efeito estufa, muito pelo contrário. Nesse cenário, né, a gente tem, então, uma
uma situação que é decorrente dessas iniciativas político, social, ambiental, econômico, para se promover, né, a descarbonização, e a gente tem, então, um marco grande, que é o Acordo de Paris de 2015. E se somando a esse esforço, a gente vem, então, com os princípios ESG, né, patrocinados pelo setor financeiro, que tem dificultado especialmente o aporte de recursos para que as empresas, né, possam continuar produzindo aquilo que era o seu core business e buscando novas oportunidades naquilo que elas fazem, por exemplo, as petrolíferas, buscando novas fontes de oferta, né, de petróleo ou de gás natural, ou mantendo a operação, e o dinheiro, então, ele é colocado hoje para essas empresas na medida em que elas, de fato, assumam mudança no seu core business e passe a investir cada vez mais em energias verdes, deixando de fazer aquilo que era o seu core business até muito recentemente. É claro que isso tudo tem consequências, né, para toda a sociedade, né, mundial. Esse conceito da neutralidade de carbono, net zero, né, então ele foi aprovado na COP26, mais de 100 países, né, aderiram, e ele objetiva fundamentalmente a história da descarbonização, né, principalmente das fontes geradoras de energia, mas da economia como um todo. Essa história da descarbonização mundial, ela tem alguns números que são importantes todos saberem. Um estudo da consultoria McKinsey disse que o processo de descarbonização da economia global vai custar até 2050 275 trilhões de dólares, o que representa 9,2 trilhões por ano. Esse estudo, quando ele foi detalhado para 69 países, ele estima que vai haver a destruição de 185 milhões de postos de trabalho. E ele prevê que o uso do carvão para energia estará praticamente extinto em 2050 e os volumes de petróleo e gás diminuirão entre 55% e 70% até lá. Evidentemente que se essa guerra, né, da Rússia e do Iraque ainda tiver continuidade, todas essas premissas podem ser alteradas pelo aquilo que o Deus mercado, né, vai estabelecer como regra de convivência. Os custos de energia devem aumentar no primeiro momento, porque essas energias clássicas que emitem, né, um volume, né, de carbono, que são as energias de petróleo, de gás natural, né, elas são aquelas que têm valores econômicos já consolidados para a utilização, né, por todas as atividades econômicas, e o uso de novas tecnologias, ainda, né, que já estejam sendo praticadas, como as tecnologias verdes, elas têm um período em que nós podemos chamar o período de aprendizagem, para que elas possam ficar comerciais, competitivas com aquelas outras que esses modelos de exigência de descarbonização estão imputando e que vão estar saindo fora do mercado. Mas, por outro lado, essa transição que vai ter a perda de 185 milhões de postos de trabalho, o estudo prevê que a transição vai gerar 200 milhões de novos empregos, deixando um saldo positivo de 15 milhões de empregos. Então, ao final das contas, sob esse aspecto, né, socioeconômico, ficaria um resultado positivo, né, para a questão do emprego e de renda em todo o mundo. Nós temos uma questão importante
em relação a essa questão, além dos aspectos que eu já disse da guerra e da pandemia, e que eu diria, então, que é um ponto fundamental para uma boa governança de qualquer país, que é um ponto fundamental chamado segurança energética. A segurança energética ela é definida pela Agência Internacional de Energia como a oferta e disponibilidade de serviços energéticos a todo momento, em quantidade suficiente e a preços acessíveis. Então, ela compreende o suprimento constante, seguro, sustentável e tem como premissas expansão da oferta de energia renovável, desempenho econômico, diversificação da geração de energia elétrica, capacidade de autoprodução e reservas de energia por meio de reservatórios das usinas hidrelétricas. Existe um indicador mundial chamado Índice de Segurança Energética, que para cada país ele é calculado, e a gente poderia dizer que o nosso índice de segurança energética ele é um dos melhores do mundo, e ele está em 6º lugar quando comparado com todos os países. Por que a gente tem um aspecto muito importante associado a essa história da segurança energética? Aí agora eu vou falar desse primeiro dessa primeira pizza, que é a matriz energética mundial. Eu não sei se a apresentação consegue aumentar para quem estiver vendo pelo YouTube. Eu pergunto se tem jeito de... Bom, aumentou, então eu queria dizer o seguinte: a matriz energética mundial, ela tem na sua distribuição alguns aspectos bastante importantes. Então, a gente vê que petróleo e derivados corresponde a 33%, o gás natural 11%, o carvão mineral 5%, lenha e carvão 9%, derivados da cana-de-açúcar 19%, tem nuclear 1,3%, nós temos outras renováveis com 7,7%. E aí eu vou pedir para subir, desculpa, eu estava vendo o gráfico de pizza do Brasil. Então, eu vou pedir desculpa e vou pontuar primeiro aqui a matéria. Não, eu queria que subisse, por favor. Mais uma. Isso. Então, vejam a matriz energética mundial. Petróleo e derivados 31%, carvão mineral 27%, gás natural 23%. Olhem a composição dessa matriz de fontes não renováveis, e quando a gente compara hidráulica 2,6%, biomassa 9,3%, outros 2%, e a nuclear 5%. Agora, por favor, a matriz energética brasileira. Bom, a matriz energética brasileira ainda tem um potencial para sua descarbonização, principalmente por conta do elevado volume de petróleo e derivados para transporte. A gente tem gás natural 11%, derivados de cana-de-açúcar, hidráulica, outras renováveis, num percentual que é bem maior do que o mundo em relação às renováveis. Próximo. A matriz elétrica mundial, ela continua tendo uma quantidade enorme na sua fonte, de energia que não é renovável. Carvão mineral, gás natural, petróleo e derivados, tem 10% de nuclear, tem hidráulica, com
com 16% biomassa. E tem um percentual também de eólica, geotérmica, marés e outros. Vamos para a matriz elétrica brasileira. Olhem a diferença da nossa matriz em relação à matriz elétrica mundial. Como ela é extremamente verde, renovável, principalmente porque nós temos uma base hidráulica, e a energia hidráulica é considerada renovável, 65%, mais a biomassa, mais a eólica com 8%, mais a solar. Temos gás natural, derivados de petróleo, né, nuclear e um pouco de carvão. Essa matriz é o sonho de todos os países do mundo, porque ela é uma matriz diversificada, ela é uma matriz majoritariamente verde e renovável. O último, isso. Para se ter uma ideia, quando a gente compara aqui na nossa América do Sul, o Brasil tem 81,2% de eletricidade gerada por fontes renováveis e só perde para o Paraguai, que tem energia basicamente de Itaipu. Então, com uma segurança energética dada por uma matriz extremamente diversificada, essa história da descarbonização, da transição energética em nosso país tem que ser vista com a cautela necessária, e entenda-se a cautela com o cuidado técnico, o cuidado na decisão geopolítica, o cuidado na definição de metas a serem adotadas, o cuidado na necessidade de recursos financeiros para se investir em novas tecnologias, porque países que se encontram numa situação muito ruim de matriz de geração têm sim que investir muito. Países que têm uma situação peculiar, como o Brasil, precisam olhar cada um dos seus segmentos econômicos para fazer uma transição adequada aos resultados econômicos de cada uma dessas atividades. Existem alguns espaços, como, por exemplo, no setor de transporte, onde você pode, evidentemente, diminuir a utilização de petróleo, gasolina e gás, e passar a utilizar mais, né, etanol, energia elétrica, que no caso brasileiro ela vem de fontes verdes, diferente de boa parte da energia elétrica utilizada na Europa para mover, né, os veículos, porque a de lá vem de carvão, né, fundamentalmente de carvão e de outras fontes que não são tão verdes, né, conceitualmente, como se diz. E aí a gente tem que perceber que essa história das fontes alternativas já vem sendo, né, praticadas pelo nosso país a partir de estratégias de definição política, que em boa parte são dadas pela EPE, que é a empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia, que faz o planejamento, né, do crescimento de energia, para atendimento de energia do país, né, é um órgão extremamente qualificado para fazer todos os estudos e planejamentos necessários para que a gente continue tendo, né, uma matriz diversificada. E esse é o segredo da gente poder ter segurança energética. Então, tem espaço para a gente trabalhar as energias hidráulicas. Precisamos fazer, sim, mais reservatórios, porque o reservatório funciona como uma pilha, né,
de armazenamento, né, de energia, ele garante, em existindo volume de água, uma geração verde por longos períodos, quando você não constrói reservatórios, como está acontecendo com o país ao longo dos últimos 10, 15 anos, você passa a ter um período em que consegue atender a geração cada vez menor e pode, e deve, e está acontecendo um crescimento em todas as fontes verdes. Eólica, solar, biomassa, está chegando agora o hidrogênio verde como uma opção bastante robusta. Em julho de 2021 foi aprovado o Plano Nacional do Hidrogênio, PNH2, com o objetivo de desenvolver e consolidar o mercado de hidrogênio no Brasil, a inserção internacional do país em base economicamente, né, competitiva. E aí a gente tem, até aproveitando o vídeo inicialmente, né, apresentado, sobre um investimento para produzir, né, etanol e biocombustível, né, pela Agave, a gente tem, então, essas fontes de combustível verde, biodiesel, né, e álcool, crescendo no país, sendo que algumas delas são consolidadas, já representaram um volume muito grande de oferta, né, como o álcool, que deixou, durante um tempo, de ser uma fonte com uma grande capacidade de entrega, mas agora está voltando, né? E a gente tem, né, um conjunto muito grande de espécies que podem ser utilizadas para essa geração, né, de combustível verde, seja ele, né, biodiesel, seja etanol, né? A gente pode, né, lembrar rapidamente aqui que a gente tem muitas espécies que podem ser processadas, algumas, dependendo ainda de estudos agronômicos, né, para se trabalhar indivíduos que tenham alta produtividade, genética, né, outras já conhecidas o suficiente para serem trabalhadas comercialmente. Então, a título de curiosidade, já se aproximando aqui já da minha fala final, eu vou listar aqui a cana, a mamona, a uva, o girassol, o pinhão manso, a mostarda, o dendê, a macaúba, o babaçu, as palmas, tucum, amêndoa, soja, arroz, juriti, noz pecan, castanha, macadâmia, abacate, coco, pêssego, amendoim, canola, milho, linhaça, gergelim, cânhamo, num, dentre outras espécies, que podem contribuir, sim, para se somar e acrescentar, né, volumes de produção à nossa matriz energética. Lembrando que a nossa matriz, em especial a nossa matriz elétrica, já é uma referência mundial e que ela deve ser preservada, inclusive no tocante àqueles segmentos de geração, como o carvão mineral do Sul, porque aqui tem uma questão muito importante. Uma transição energética de verdade, justa, não é acabar com essas fontes. É eliminar e reduzir as suas emissões. Eu posso ter uma termoelétrica que se vale de carvão, ou se vale de gás, ou se vale da queima de petróleo. Ela emite. Então, eu tenho que ter tecnologia de processamento que emita menos e eu tenho que ter processos que, ao final, neutralizem a emissão e são processos que podem ser adotados, como, por exemplo, o plantio de árvores. Então, um país inteligente não pode aceitar essa colocação de acabar com essas fontes, e sim neutralizar as emissões dessas fontes. Afinal de contas, existe muito emprego
por trás da utilização dessas fontes. Eu queria, fechando, que os planejamentos internacionais, né, preveem que para 2050 haverá uma grande expansão de fonte solar e fotovoltaica e eólica, com cerca de 14 mil gigawatts de potência solar, 8.010 gigawatts de potência eólica projetada para 2050, e essas expansões, né, apontam que lá em 2050 nós teremos, na matriz elétrica mundial, depois de todo aquele investimento, né, que eu disse, 90% será de fontes renováveis. E aí eu lembro que o Brasil hoje já arranca de quase 82% de fontes renováveis. Fecho a minha colocação dizendo aqui o seguinte, que o Brasil sabe o que fazer, porque no nosso caso, no aspecto da energia elétrica, é manter o modelo que já é vitorioso e que nós praticamos. E que é bem-vindo na medida em que novas tecnologias de produção, com incorporação de outros processos e de outros métodos de geração, vão sendo incrementados e vem aumentando o seu percentual dentro da matriz. E essa é a solução para garantir segurança energética. Existe espaço para um processo de descarbonização em algumas atividades econômicas que o país dispõe. Para isso é preciso ter recurso financeiro, seja da própria empresa ou de programas de investimento, para investir em tecnologia, para que você tenha processos produtivos mais limpos. E o Brasil é um país privilegiado pela matriz de energia que ele tem. Entendo que essa questão, que é o objeto das discussões aqui desse painel, temos condição de sermos professores nas providências que precisam ser tomadas. Não apenas para ensinar internamente ao país o que deve ser feito, e aí entende-se ao setor produtivo, ao próprio governo, como ensinar aos demais países sobre o nosso modelo. Eu encerro essa fala, agradeço aqui a oportunidade e fico à disposição para a continuidade aí das discussões. Muito obrigado. Gostaríamos então de agradecer ao Elnio Fonseca pela brilhante apresentação aí, realmente mostrando para nós aí a nossa realidade, a realidade mundial, a realidade brasileira, e que isso nos coloca aí num ponto de ampla discussão, né, de qual é o nosso futuro, daquilo que a gente pode e deve fazer. Isso é extremamente importante para que a gente reconheça o papel de um país num modelo econômico, num modelo energético mundial, e aonde que a gente realmente pode contribuir cada vez mais para ampliar a nossa matriz energética à base de energias sustentáveis. Eu gostaria, então, agora de passar a palavra ao nosso anfitrião aqui do município de Cabralha, o nosso secretário municipal, Fernando Ricaldi, para que ele faça as considerações a respeito aí do tema. Mais uma vez. Mais uma vez, boa tarde a todos. Olhando do ponto de vista que nós estamos vendo hoje aqui, quantos desafios nós temos no meio ambiental? Quantos desafios a conquistar nós temos pela nossa frente para o nosso futuro? Renovação das florestas,
as energias, desenvolvimento sustentável. Tudo isso são desafios de grande porte que requer de nós um grande empenho, requer da sociedade, requer dos governos, um grande empenho e grande vontade para que tudo isso aconteça e que possamos salvar, que possamos ter um planeta diferente do que estamos tendo na realidade agora. Aqui no município, as energias, basicamente, são a energia elétrica, que sustentam empresas, que sustentam os grandes hotéis. Nós vivemos aqui numa cidade turística e com muitos hotéis, toda essa costa, Porto Seguro, Cabralha, Belmonte, com inúmeros leitos, e chegado a época do verão, nós recebemos milhares e milhares de turistas na nossa cidade. E o consumo, basicamente, é energia elétrica. Agora surge a energia solar, muitas pessoas aderindo a isso, o que já viabiliza mais a fonte da energia, a energia mais limpa. E nós também temos uma preocupação grande, porque também temos uma área de zona rural e que depende muito da energia. Zona rural essa produtiva no nosso município, zona rural essa que sustenta milhares de famílias e de famílias de pequenos produtores, vários assentamentos, que depende da subsistência, que depende da energia, e às vezes nós não temos essa qualidade energética para propiciar os nossos agricultores. Portanto, quando eu vejo uma palestra dessa e vejo o quanto desafio já tivemos pela manhã, eu fico admirando, será que nós vamos alcançar ainda tais condições? Será que em quanto tempo iremos alcançar tais condições? Mas para isso era preciso o empenho e o trabalho de estudiosos, que se preocupam com o meio ambiente, do secretariado ambiental que aqui se faz presente. Nós precisamos realmente estar trabalhando nesse sentido, no sentido de todos os segmentos do meio ambiental, que eles sejam aplicados com dedicação, com carinho e com responsabilidade de todos nós. Essas são as palavras que eu gostaria de dizer neste momento, que os desafios são grandes, mas a nossa força de vontade é maior ainda, porque nós estamos vendo um planeta sendo destruído e ambientalmente tem que ser preservado. É preciso ter a cultura de preservar o meio ambiente e cada um de nós é um soldado à disposição do meio ambiental. Obrigado. Obrigado, secretário. Realmente, a importância de um tema desse, ela é fundamental para o país, mas, principalmente, a gente pensando a nível local, a nível municipal, e as diferenças que existem em cada município do potencial e da necessidade de uma matriz energética diferenciada. Realmente, essa questão da energia solar, da energia eólica está evoluindo, graças a Deus, é um ponto extremamente potencial para o nosso país e para as nossas regiões, principalmente as regiões litorâneas, que tem um potencial muito grande para isso. Hoje já estão sendo implantados áreas gigantescas de energia solar, de painéis solares, e talvez realmente esse futuro esteja muito próximo da gente ampliar cada vez mais aí, Enio, a nossa matriz energética à base de energia realmente renovável. Nós gostaríamos agora, primeiramente, agradecer ao nosso secretário pelas primeiras palavras aqui. Logicamente, o debate vai continuar e as posições dele vão vir novamente,
mas a gente queria também ouvir agora, já está no ponto aí de ser colocado, o André, né, para poder fazer as suas primeiras colocações a respeito do tema. Boa tarde, tudo bem? Fazendo o primeiro teste aqui, se vocês estão me ouvindo bem. Vamos lá. Primeiramente, queria pedir desculpa a vocês aí pelo atraso, mas quem é secretário de município de uma área sensível como a nossa, eu sou secretário municipal da cidade de Madre de Deus, onde fica uma instalação portuária, a maior estação portuária do Nordeste e da área de petróleo e gás, fica no nosso município. Então, a gente sempre tem alguma demanda diária lá para resolver, e hoje realmente eu devia estar aí, não consegui estar, porque desde o final de semana a gente teve uns problemas, então eu estou correndo atrás e consegui somente agora chegar de volta em Salvador para conseguir entrar. Estou com bastante atraso. Primeiramente, eu pedir desculpa aí a vocês e pessoalmente também aos Paulos, tanto a um Paulo secretário quanto ao Paulo Bustamante, pelo meu atraso. Não vi a palestra, não deu, e peço mais uma vez desculpa em função disso, mas o tema é muito importante, assim, para esse tema de transição energética, é um tema muito importante para o futuro da Bahia. A gente não pode esquecer também, ao mesmo tempo, quando a gente fala em transição energética, a gente está falando de uma matriz que, por exemplo, só nossa região, pelo trânsito de petróleo, que é combustível fóssil e que há perspectivas do uso de combustível fóssil para geração de energia, em longo prazo ela é ruim, só nossa região contribui com 20% da arrecadação do ICMS do estado da Bahia. Só para comparar, Paulo, você que é aí de uma região que também é igualmente sensível, toda a indústria de celulose me parece que contribui com 4%. Então, só para você ter uma ideia do grau de comparação, como que a gente tem esse nível de responsabilidade que tem que ter também com o estado da Bahia no momento de transição, quando a gente pensa em transição energética. O que eu posso dar de depoimento nesse sentido que a gente tem feito aqui é efetivamente estimular que as instalações, as infraestruturas existentes, seja infraestrutura portuária ou infraestrutura de refinaria, a gente está num trabalho muito forte junto à Acelen, que comprou a refinaria da Petrobras, numa tentativa de já pensar em transição energética dentro da matriz de petróleo para o uso de outras fontes alternativas, usando a infraestrutura existente. E aí é que está um pouco do nosso esforço hoje de talvez, existem possibilidades de investimentos na área de uso de óleos vegetais para abastecer essa cadeia produtiva tão importante para o estado da Bahia. E essa transição energética também ela não pode deixar de acontecer dentro de uma perspectiva real dos municípios brasileiros, especialmente os municípios baianos de um estado como a Bahia. A gente não pode pensar já somos um dos estados de maior desigualdade no país, de um país desigual. Então não há como pensar em meio ambiente sem pensar no homem na frente do meio ambiente. Então não há aí, seguindo a linha inclusive do pensamento hoje, tanto do presidente Lula quanto do futuro governador Jerônimo, a gente tem que pensar muito na questão do combate à pobreza e do combate à fome no estado como a Bahia. Então, o desenvolvimento sustentável da Bahia ela só é sustentável se a gente conseguir priorizar esses dois itens de combate à fome e à pobreza. E nossa indústria de energia é muito responsável por essa transição, não somente energética, mas a transição para um estado desenvolvido, e isso pode ser feito como diálogo. Então, nossa experiência aqui, que eu posso dizer nesse sentido, é que nós temos que procurar dialogar com todos os players da região, tanto do município quanto nos municípios vizinhos. Somos parte integrante de um consórcio intermunicipal que atua regionalmente, no sentido de colocar essas questões sociais como questões fundamentais à sustentabilidade. Não à toa,
Volto aos dois itens principais, item 1 e item 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, são exatamente esses dois itens, combate à fome e combate à miséria, à pobreza, né? Digamos assim. Então, esses são os dois principais objetivos, os dois primeiros objetivos do desenvolvimento sustentável, é nele que a gente tem que colocar também como prioridade. Só para apimentar um pouco essa ideia de transição energética, de eficiência energética, porque a eficiência energética também tem que estar a reboque de um Estado que seja sustentável financeiramente, e a gente tem que ter isso muito na perspectiva da realidade do Estado da Bahia, que é o tema dessa discussão. São as coisas também que diz respeito ao nosso Estado. Quando a gente fala em 20% da arrecadação de ICMS, a gente fala que isso afeta todos os municípios da Bahia, sem exceção, que recebem a sua cota dessa arrecadação total do ICMS do Estado. Então a gente tem que ter também extremo cuidado e, volto a dizer, diálogo para tratar a questão ambiental, considerando as questões econômicas e desenvolvimento social que são inerentes à questão do desenvolvimento sustentável. Então, é mais ou menos minha palavra nesse momento, vou aguardar o início dos debates. É só um pouco para pimentar e um pouco para pedir desculpa a vocês todos pela minha ausência hoje aí e meu atraso, mas faz parte das atividades da gente do dia a dia de uma área sensível, volto a dizer. Então, é mais para agradecer a vocês a participação e estou aqui à disposição aí para começar os debates. Bem, novamente agradecendo aí André Ferraro, que é presidente da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente da Bahia, ANAMA. Nós tivemos aí realmente a participação e as considerações iniciais de todos, né? E é muito interessante para um tema dessa natureza, aonde a gente avalia as questões realmente relativas ao local onde a gente mora, né? Ao local onde a gente reside no nosso país, Brasil. E eu queria também considerar vários valores, vários fatores, né, que são realmente pré-estabelecidos quando a gente trata da questão energética de um país continental como o nosso. E a gente sabe muito bem que depende muito das ações locais, como já foi dito aqui, né, para a gente chegar à nossa atuação, ou seja, a nossa participação a nível nacional e a nível mundial. E essas variedades, essas variações realmente em torno de um país como o nosso, elas são muito grandes, mas praticamente caminhando para uma base de sustentabilidade muito grande. Talvez tenha sido natural, logicamente o nosso país tem um potencial e tem uma diferenciação de recursos naturais, talvez privilegiadas em termos de comparação com outros países do mundo, mas que realmente se buscou, ao longo do tempo, caminhar para uma situação onde a gente tem um certo privilégio. Eu queria agora, então, né, não sei se seria o momento, Paulo, passar a palavra para a plateia. Opa, temos aqui, então, nosso secretário que vai fazer um questionamento aqui com o doutor Enio. Eu gostaria de aproveitar que o Enio está aí ainda ligado. Nós temos aqui na Bahia uma costa de praias enorme, principalmente na nossa região. Porto Seguro, Cabralha, Belmonte, por aí afora, Ilhéus, e por aí vai. Locais onde ventam bastante. Ventos estes que poderia transformar-se em energia para o município, para a nossa região, e assim estar contribuindo ambientalmente para o bem de todos. Existe previsões, Enio, de tempo para que cheguemos a um sucesso nessas colocações da energia saudável, da energia sustentável na nossa região, no nosso país?
Obrigado pela questão aí, doutor Fernando. Eu diria o seguinte, voltando, né, à fala que o Humberto, né, teve mais de uma vez, né, quando ele se pronunciou da dimensão continental, né, que é o nosso país, a gente tem a clareza de, quando olhamos para todo o país, né, a gente precisa de segmentar, né, as visões estratégicas de planejamento, respeitando as peculiaridades regionais, locais, os aspectos ambientais e também os aspectos sociais, né? Você pode ter situações que sejam bastante diferentes quando você olha um espaço geográfico do Rio Grande do Sul que não esteja nas proximidades do litoral, mas esteja lá no interior do Rio Grande do Sul, com um tipo de população que colonizou aquela região que já era ocupada pelos nossos irmãos indígenas. Quando você olha para o Acre, quando você olha para o sertão de Minas Gerais e quando você olha o litoral, né, da Bahia. As potencialidades, né, elas devem ser trabalhadas para deixar de ser potencialidade e virar realidade. Então, sem sombra de dúvida, né, alguns estados aprenderam a fazer uma boa governança relacionada a determinadas fontes dentro da matriz. Então, a gente tem, né, o Rio Grande do Sul, que conseguiu emplacar crescentes volumes de energia eólica, sobretudo no litoral, como você tem alguns estados do Nordeste também que disputam palmo a palmo a primazia do volume, né, de energia eólica gerado que contribui. E o estado da Bahia é um estado que eu diria que tem as condições ambientais para poder fazer o trabalho e que já vem implantando alguns parques eólicos e talvez para se fazer com que algumas regiões que ainda não estão vivenciando essa oportunidade da implantação de parques eólicos, elas sejam aquinoadas, e aí eu diria que enxergo, né, do ponto de vista de governança administrativa e política, né, os governos do Estado devem ter as suas secretarias, primeiro de desenvolvimento econômico e também as de meio ambiente, que é uma situação que deve descer ao nível municipal através das secretarias municipais. Então, uma ação política para buscar oportunidade de investidores, como a gente assistiu no vídeo inicial, em que a Shell enxergou uma oportunidade no plantio da agave, associou com as universidades e vai trabalhar um potencial enorme de geração de álcool a partir da agave. Você também tem muitos investidores, porque quem tem investido em energia eólica são empresários privados. Eventualmente, você pode ter alguma empresa pública ainda do setor elétrico que ainda tenha ganho alguma licitação, alguma concessão, mas, fundamentalmente, a oportunidade é dada pela existência de vento, pelas condições locais, por um trabalho muito importante, né, que eu tive a oportunidade, né, de assistir numa apresentação agora na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, de uma empresa de meio ambiente que já trabalhou aí no Estado, que trabalha no Estado e no Espírito Santo, a Econcervejo, que trabalha uma questão fundamental, que é o licenciamento social, a legitimação das atividades econômicas pelo apoio das comunidades locais. Aí você soma todos os ingredientes para fazer um belo bolo, né, que vai sair do forno delicioso para se viabilizar. Então, é uma oportunidade de estratégia de planejamento, de condições ambientais
para que esse empreendimento se instale e um trabalho social junto às comunidades para legitimar tudo isso. E aí eu tenho certeza que existe um potencial, que eu não sei dizer aqui se ele é ótimo, se ele é bom, mas para permitir que essa atividade ela possa também ser inserida num pacote de oportunidades econômicos das governanças políticas aí da região. Obrigado. Humberto, eu te pediria o seguinte, para que a gente possa dar sequência ao próximo painel. Hoje, o primeiro dia foi um pouco conturbado em termos de horário. A gente vai fazer o próximo painel, daqui a pouco, que é de mineração, que eu tenho outro palestrante também online, e depois nós fazemos uma confraternização do Coffee Break às 17h30. Então, eu convidaria você a dar as considerações finais, 2 minutos a cada um, para a gente encerrar o painel, por favor, Humberto. Ok, então vamos trocar um pouquinho a sequência. Então, ao contrário, vamos chamar primeiramente o nosso participante aí, o André, que é presidente nacional aí da Associação de Municípios e Meio Ambiente. Ok, muito obrigado. Eu queria minha rápida participação, reiterando as desculpas do atraso, mas eu queria falar uma coisa extremamente importante para o Estado da Bahia. Eu acredito que a gente já está maduro o suficiente para pensarmos num grande plano de desenvolvimento sustentável para a Bahia. Então, eu acho que, compatibilizando, inclusive, todos esses potenciais que existem e que a gente sabe que existem, tanto do ponto de vista de energia eólica, quanto do ponto de vista de fontes renováveis de energia, e que garanta a preservação dessa diversidade de biomas que a Bahia tem, talvez seja o estado com a maior diversidade de biomas do Brasil, e, portanto, a gente tem esse papel também de, talvez, liderar um processo de modernização das relações, e é isso que esse plano poderia fazer. Ou seja, a gente precisa, o que nós temos feito e que temos uma experiência bem sucedida na região metropolitana, adensar o diálogo. A gente precisa adensar o diálogo das fontes produtivas com os entes federativos, com os órgãos de controle e fiscalização. Nós precisamos descentralizar, faltam 8 anos para 2030, quase 7, e a gente tem metas a serem cumpridas, e que a gente, passados 7 anos, a gente já sabe que não vamos cumpri-las se a gente não tiver uma capilaridade maior, e aí vem a questão da ANAMA, se tiver uma capilaridade maior das ações de licenciamento, fiscalização e monitoramento ambiental. Então, a gente precisa descentralizar essas ações para os municípios, precisa qualificar pessoas, a gente precisa acelerar, e isso, um grande plano de meio ambiente pode ajudar a gente a ter desenvolvimento, plano de desenvolvimento sustentável, pode ajudar a gente a ter um norte na Bahia, que a gente possa resolver os conflitos. A gente tem uma série de conflitos, mas os conflitos estão aí para ser enfrentados nos vários territórios da Bahia. Existem alguns conflitos sérios, mas a gente precisa sentar para resolvê-los. E isso tudo dentro de um plano maior, que é o plano de uma Bahia desenvolvida e ambientalmente respeitável e respeitada por todos. Então, a gente pode assumir um papel de liderança. A gente tem hoje o senador Wagner como presidente da Comissão do Senado de Meio Ambiente, desempenhando um papel importante nisso. A gente está partindo aí para o novo governo federal de praticamente remontagem da estrutura, que é inegável, independente da posição política, que houve uma destruturação do sistema ambiental no Brasil durante os últimos 4 anos. Voltou. As empresas hoje estão bastante sensíveis ao tema. A gente tem hoje as políticas de ESG das empresas, tornam elas mais receptivas às questões socioambientais, e temos uma janela de oportunidade. A gente precisa, como entes públicos, seja município, estado e órgão e federação, a gente precisa sentar
e do nossa parte no Estado, apresentar realmente um grande projeto de desenvolvimento sustentável ao longo das próximas 2 décadas. Então, eu acho que a gente está na hora da gente dar as mãos e sentar em torno da mesa os entes produtivos, as empresas, as federações de indústria, agricultura, comércio. A gente precisa realmente debater e esse encontro é muito importante para isso. Amanhã eu estou aí pessoalmente, espero conhecê-los todos que estão aí, dar meu agradecimento à participação e a gente vai estar adensando essa ideia. A ideia de potencializar o diálogo para a Bahia assumir uma liderança e um exemplo de desenvolvimento sustentável para o Brasil e para o mundo. Então, eu acho que a gente está com essa janela e a gente está empenhado nisso. Vamos junto aí construir esse novo cenário para a Bahia. Muito obrigado a todos e amanhã estamos juntos aí, viu? Um grande abraço para todos. E todo o seu esforço aí, André, por realmente estar aqui com a gente, hoje não de forma presencial, mas amanhã aguardando você aqui para nos auxiliar, né, no decorrer aí desse nosso evento com esses importantes temas. Queria agora, então, passar a palavra ao nosso secretário municipal de Meio Ambiente aqui de Santa Cruz de Cabralha, Fernando Ricaldi, para suas considerações finais. Só agradecer André, o Enio, a você, Humberto, nosso amigo Paulo, está sendo bastante enriquecedor tudo isso que estamos vendo e esperamos que amanhã também seja mais um dia produtivo, que toda a sequência do trabalho seja bem produtivo para todos nós e que saiamos daqui cada vez mais enriquecidos ambientalmente em prol do desenvolvimento ambiental da nossa região. Obrigado a todos. Queremos agradecer muito essa contribuição sua, secretário, realmente que nos coloca aqui numa situação de avaliação realmente daquilo que um município pode contribuir e que vai contribuir cada vez mais, né, em termos de desenvolvimento para o nosso país, principalmente uma questão tão importante quanto a geração de uma matriz energética sempre sustentável. Gostaríamos, então, de passar a palavra agora ao Enio Marcos Brandão Fonseca para suas considerações finais. Obrigado, Humberto. Eu queria dizer da satisfação de ter participado, né, dessa sessão, né, junto com o André e o Fernando, né, e você que abrilhantaram, né, as discussões. Eu gostaria de saudar, né, mais uma vez o Paulo. O Paulo é um grande líder e um profissional que, ao longo da vida toda, se pautou muito por construir oportunidades de diálogo, eventos em que todas as partes interessadas estavam presentes para discutir os temas com os quais ele conduziu essa série de oportunidades ao longo dos anos da vida dele. Então, mais uma vez, ele está aí brilhando, dessa vez lá no sul da Bahia. Fecho aqui, né, reforçando de que, do ponto de vista da nossa matriz elétrica, o Brasil já é uma referência. Nós somos um dos países com a matriz mais limpa, né? Uma das matrizes mais limpas de todo o mundo, e a gente tem que perseverar na matriz que a gente já tem, investindo, né, cada vez mais nas nossas fontes de geração limpa, né, que são a geração hidráulica, a solar, a eólica, a biomassa, o hidrogênio que vem aí, e mais as demais fontes de combustível verde. Dizer que as oportunidades que se apresentam de transição energética encontram parceiros obrigatórios a assentar na mesa para seguir os protocolos do ODS 2030 e de ESG, que é investir em outras alternativas, além daquelas que eles fazem. Isso pode ser uma grande oportunidade para localmente se buscar
um grande empreendimento, um grande empreendedor que aporte recursos para projetos na linha da energia verde que possam ser feitos localmente aí no âmbito dos municípios. Fica essa colocação final, porque algumas vezes a solução, né, para incrementar ainda mais a matriz local dos municípios é exatamente a parceria com os empreendedores que se encontram aí. Agradeço mais uma vez a oportunidade de ter participado dessa sessão que eu considero muito rica e que trouxe para mim também muitos aprendizados. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez ao Enio Marcos Brandão Fonseca, que tem uma brilhante trajetória aí pelo setor de energia, pelo setor elétrico, que eu conheço muito bem a sua vida nessa área e que realmente pôde contribuir ao longo de todos os seus anos de trabalho para aumentar cada vez mais o nosso potencial, né, de produzirmos sempre buscando uma energia sustentável para o nosso país. Muito obrigado, Enio. Eu queria agora, apenas para encerrar, fazer uma consideração aqui rápida a respeito do filme que foi apresentado no início, sobre a agave, e que diz no filme que ela pode fazer tudo aquilo que a cana-de-açúcar faz. E realmente, né? E uma coisa que só deixaram de comentar no filme, que além de produzir etanol, biodiesel e o etanol de alta qualidade, como o próprio etanol da cana-de-açúcar, e inclusive com uma necessidade de água 80% menor, mas, não sei se todos sabem, ela também é a matéria-prima que produz a tequila, né, que é a bebida tipicamente mexicana, que é muito vendida no mundo, como a nossa cana-de-açúcar produz também a nossa cachaça brasileira. Só para encerrar, queria passar essa colocação, porque é muito interessante, né, a gente fazer essa referência a dois tipos de culturas que são utilizadas em dois países aí, Brasil e México, né, e principalmente que pode ser muito utilizada no semiárido brasileiro. Muito obrigado a todos aí. Passo a palavra para o Paulo aí para o encerramento. Nós gostaríamos de agradecer a participação dos nossos convidados, Humberto, Enio, André Ferraro, secretário Ricaldi, muito bem, muito obrigado. A gente